Eleitores do Paraná. Quero dizer a todos vocês que há algo muito suspeito com relação aos subsídios à empresa de transporte público em Curitiba para manter a integração, o que Beto Richa fez. É algo muito estranho, porque deve haver transparência na empresa para que se apresentem as operações, as movimentações, os resultados da empresa pelos órgãos federais, para que realmente esses subsídios fossem justificados e não somente alegados, sem a sociedade ter os dados. A total transparência. Porque o dinheiro público não pode ser usado em empresas privadas. Ainda que seja de capital aberto a empresa. As empresas se enriquecem, faturam, têm suas rendas em poupanças, investimentos em outros países. Às vezes, algumas têm. E sempre pesa para o lado do trabalhador. Realmente tem que ter uma auditoria nas empresas de transporte público em Curitiba e ver o que está acontecendo, se há algum crime, algum tráfico de influência de Beto Richa com essas empresas. Se não houver, ele é inocente. Se houver, deve ser processado, condenado, e todos esses valores devem ser devolvidos para a sociedade. No próprio jornal de Beto Richa, eles alegam que antes eram 15 municípios com SAMU, agora no tempo de Beto Richa 289, 28 milhões em transporte escolar, no governo de Beto Richa 92 milhões, 99 quilômetros de duplicações de 2002 a 2010. Isso contra o governo de Requião. 265,8 quilômetros no governo de Beto Richa, em 4 anos. 2.000 o salário dos professores, até 2010. De 2010 para cá, no governo de Beto Richa, 3,2 mil. R$3.200. Sendo que nós sabemos que existe a inflação. E o salário e investimentos, no caso, vamos usar o valor R$1 milhão, ele perde poder de compra por causa da inflação. E às vezes a média da inflação não é a real do serviço e do produto em que é usado o dinheiro. E nós sabemos que às vezes em obras de licitações, 1 milhão, na obra houve uma inflação até mais de 15%. E nós sabemos que acontece isso. Em obras é assim. 2.700 policiais até 2010. 10.000 no governo de Beto Richa. Só que Roberto Requião deixou essa base governamental estruturada com esse potencial de desenvolvimento no governo do Paraná. E fez o que tinha que fazer. Depois que eu comecei a falar no Congresso Nacional que a vida humana é em primeiro lugar, os políticos começaram a repetir, porque eu mando para todos os políticos, para todos os partidos que ouvirem. Câmara dos Deputados, eu não faço acepção de pessoas. Só que há muitos dados incorretos, e essa contraversão no próprio jornal de Beto Richa. E eles alegam ter feito mais e investido mais dinheiro, mais milhões em obras, sendo que aqui no jornal está escrito o Paraná do Progresso, que faz mais com menos, que cresce melhor e mais feliz. Como que ele alega que
como o Beto Richa alega que faz mais com menos, se ele coloca dados no jornal que usou mais dinheiro, mais recursos, e por causa da inflação tem que usar mais, R$1 milhão no tempo de Requião até 2010, de 2010 para cá, hoje é 2014, setembro de 2014, perto das eleições. O poder de compra que tinha R$1 milhão, hoje tem que colocar milhares de reais para poder comprar o mesmo serviço ou pagar a mesma licitação, o contrato com a empresa para fazer a obra pública. Então, Roberto Richa, além de se unir a Chique Jeitoso, que eu odeio os pecados dele porque é feiticeiro contra Deus, adianta usar o nome de Deus, eu sou evangelista, e você que é cristão, que crê em Deus, não vota em Beto Richa, e nem Marina Silva. E todos esses feiticeiros temos que tirar, porque eles fazem macumba e o diabo usa o engano para atrapalhar as pessoas em votarem pessoas honestas, como o Roberto Requião. Se ele tem os pecados dele, quem tiver pecados, que Deus mostre o caminho da vida, que é Jesus Cristo, pelo Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Mas nós vemos que Roberto Requião usa a verdade. É um urbanista diplomado, um jornalista, um advogado, e o filho dele, o Requião Filho, nós vemos que são pessoas certas para administrar o governo. Porque é fácil chegar numa prefeitura, contratar engenheiros, contratar arquitetos e outros profissionais capacitados em faculdades, até mesmo, em cursos técnicos importantíssimos para o país, e fazem as boas obras. E agora está usando a imagem de Ratinho e Ratinho Júnior. Não vá por Ratinho nem por Ratinho Júnior, que apoiam Beto Richa, porque eles ganham dinheiro para fazer publicidade. E é o nosso dinheiro público que muitas vezes paga essas campanhas. Nós temos que votar com a nossa consciência, não se deixar ser dominado por discursador que faz curso de persuasão e usa efeitos especiais para adquirir votos. Usa a imagem de pessoas que são índios, afrodescendentes. Negativo. Então eu quero dizer para vocês que Requião Filho também é um advogado. E não pode haver o cerceamento de defesa da sociedade. E ele e Requião, o pai, sabem advogar bem. Vão lutar pelos nossos direitos no Congresso Nacional e no governo do Paraná. E Requião investiu muito. Se você pegar o jornal, que o título é Volta Requião, chega de desgoverno, você vai ver os dados reais. Beto Richa e outra pessoa e outras pessoas no futuro vão fazer coisas boas. Nós temos que aceitar as coisas certas, as coisas boas, as boas obras. Mas é porque tem profissionais capacitados lá. E é fácil chegar numa loja com 10 mil reais, 5 mil reais e comprar coisas, produtos bons, que tem selo de garantia do Inmetro. Nós precisamos de políticos com qualidade política, honestos, que falam a verdade. Então, se você buscar conhecer Roberto Requião e o filho dele, você vai ver que são pessoas humildes, são pessoas que podem deixar a política e virar as costas para a política e viver as suas vidas em outros trabalhos. E eles estão ali lutando pelas causas do povo e pela saúde da população paranaense. Eu vou votar em Requião e Requião Filho, porque eu acredito neles, são pessoas honestas, verdadeiras. Eu vou fazer a minha parte. Se você se deixar ser enganado por feiticeiros, por pessoas que é contra Deus, contra o Evangelho e contra a nossa saúde pública, porque Roberto Richa não cumpriu a coisa mais importante, que é a saúde do povo.
saúde, alimentação, essas coisas são necessárias, habitação. Então, pense bem. Vá por Deus, não vá por você. Não vá pelo homem, por imagem, por ele ser rico, pelo que fez. Vá pelo que é melhor. Vote em Requião e Requião Filho. Agradeço pela atenção.